Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, nós tivemos o lançamento aqui da filiação do Sérgio Moro. Ele não disse a que será candidato, Federação Não Podemos, mas ele foi apresentado na cerimônia como futuro presidente do Brasil. Então eu queria que você fizesse algumas observações. Primeiro, o discurso. O que achou do discurso? Ele fez um discurso focado em se mostrar como uma alternativa a Sardenberg, embora não se coloque como candidato à presidência, mas diz que estará ali disposto a ajudar nessa construção e não se furtará a ser o nome, caso isso recaia sobre ele, para que se evite a polarização, né? Ele evitou chamar o nome do presidente Jair Bolsonaro, o nome do ex-presidente Lula, mas em vários momentos endereçou as críticas aos dois, mesmo sem mencioná-los nominalmente, né? Falou em mensalão, falou em petrolão, falou em rachadinha, falou que não se pode escolher entre os extremos da mentira, da corrupção, rechaçou a ideia segundo a qual a corrupção desapareceu ou mesmo diminuiu, diz que o que diminuíram foram os instrumentos de combate à corrupção por uma iniciativa da classe política e procurou ali resolver algumas críticas que são atribuídas a ele nesse... Me desculpe. Aos ouvintes. Eu mesma chutei o fone aqui, Sardenberg. Já ia botar a culpa no Apolo. Eu falei, Apolo. Não foi ele. Eu dei um chute no cabo do fone aqui. Voltando. O Moro evitou aquela crítica que existe a ele de que ele só fala de corrupção. Então ele procurou falar um pouco de economia, falar um pouco do social, disse que não é possível que o país conviva com uma inflação tão grande, defendeu um Estado menor, portanto defendeu privatizações e defendeu reformas, fez um discurso liberal. O discurso todo dele é um discurso voltado para os bolsonaristas arrependidos, de alguma maneira, para os bolsonaristas que deixaram de confiar no presidente Jair Bolsonaro. E uma prova disso é o fato de que vários anjos caídos do bolsonarismo estavam ali presentes ao ato de filiação dele, né? Então, ex-ministros como o Santos Cruz, deputados federais que já foram da base bolsonarista, como a deputada Joyce Hasselmann, outros que chegaram a flertar com o bolsonarismo, como representantes do MBL, como Kim Kataguiri, e ele também fez um aceno para a construção de uma alternativa comum de vários partidos de centro-direita ao convidar outros pré-candidatos para comparecerem ao ato de filiação. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta esteve lá e o governador João Dória também foi convidado, mas não compareceu porque tinha um outro compromisso, também para não pôr água no moinho de um potencial adversário, né? Eles têm conversado bastante, mas a ideia do Dória é atrair o Moro para a sua chapa. Então, ele ser o candidato e o Moro ser o candidato ao Senado na sua chapa, ou nem tanto vice, porque seria um presidente e um vice com características muito parecidas, mas ele tenta dissuadir o Moro de ser candidato para que ele seja candidato ao Senado, se possível até por São Paulo, algo que é mais difícil do que ele ser candidato pelo Paraná. Então é isso, ele tentou defender o legado da Lava Jato, não fez uma menção específica às críticas à operação e nem ao fato de que várias das decisões da Lava Jato foram revertidas nos tribunais superiores, mas disse que a Lava Jato teve aí um papel importante e que ele procurou combater a corrupção atento às leis, né? Não contrariando nenhuma lei, o que é uma resposta indireta às críticas às quais ele é submetido e até o fato de que a sua suspeição foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, também hoje, por falar em candidatura presidencial, saiu a pesquisa da Quest e ele está ali terceirão, né? Beliscando um terceirão. Ele está empatado tecnicamente com o Ciro Gomes, só que o Ciro aparece numericamente abaixo do Sérgio Moro. O Ciro aparece com 6 nos 2 cenários testados
e o Sérgio Moro aparece com 8%. O que que isso mostra, né? O que que esse cenário dessa pesquisa da Quest mostra? Lula e Bolsonaro, ali muito acima de qualquer outro, o Lula muito acima do Bolsonaro, com mais do dobro das intenções de voto do Bolsonaro, com possibilidade, inclusive, de ganhar no primeiro turno se a eleição fosse hoje. É claro que é de se esperar que esses nomes aí, postulantes a uma eventual terceira via, cresçam um pouco. E mesmo o presidente, né, no cargo, com todos os instrumentos que a gente tem visto aí, que ele não vai ter nenhuma parcimônia em utilizar eleitoralmente, ele também pode vir a recuperar um pouco a sua popularidade e também as intenções de voto. Então, os analistas não acreditam numa eleição num primeiro turno num cenário como esse. O Moro e o Ciro aparecem como os eventuais candidatos que podem pegar algum voto, tanto da esquerda quanto da direita, descontentes, mas isso ainda não mostra capacidade de colocá-los como candidatos competitivos hoje. E os demais, ali nanicos, quase não pontuam. A situação do PSDB é muito periclitante, o Dória pontua 2%, o Eduardo Leite 1%, mesmo percentual do Rodrigo Pacheco. Então, o que aparece aí dessa pesquisa é que esses nomes todos vão ter de se compor de alguma maneira se quiserem ser competitivos. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até agora mais tarde, né? Mais tarde e amanhã também. Amanhã também. Obrigado, Vera. Então tá, até mais. Gente. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Obrigado aí, tchau. Tá, pode deixar.